Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, host deste podcast, e estou aqui para levar informação e conhecimento a todo o varejo farmacêutico. E tem uma coisa, pessoal, o podcast de hoje é um negócio diferenciado. Aqui a gente não vende ilusão, aqui nós vendemos a verdade. E para falar a verdade, eu quero te perguntar, o seu negócio está crescendo ou apenas sobrevivendo? Bom, eu tenho um tema hoje importantíssimo que é missão associativismo. Como o dermocosmético pode ser a virada de chave do seu negócio, dono de farmácia. E aí, você já entendeu como o dermo é importante na farmácia e como ele está mudando a situação e a referência das drogarias no Brasil? Não? Então, sinto muito em lhe informar, o seu negócio está à deriva. Bom, eu não estou aqui também só para falar, simplesmente te acusar e não apresentar provas. Para falar conosco sobre esse assunto tão importante, nada melhor que trazer um especialista. E o especialista de hoje é um cara, olha só, ele criou um canal na indústria farmacêutica, um departamento 100% dedicado ao canal associativista, ao varejo farmacêutico independente, e tem resultado para provar que é possível ganhar dinheiro e muito dinheiro com dermo. E nós vamos além disso. Nós vamos democratizar o dermocosmético para a população brasileira. Então, para falar conosco aqui hoje, eu tenho ele, Rafael Barizon, que é da Princípia e está vindo junto com a Princípia, mostrando que é possível ganhar dinheiro com dermo e é possível que a população tenha acesso a produtos dermatológicos de qualidade com preço que cabe no bolso do seu cliente. Então, seja bem-vindo, Rafael. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela sua presença. Ô Adão, eu que tenho a agradecer, né, esse convite, que eu sou fã, né, do seu podcast. É um podcast que gera conteúdo de muito valor para o mercado farma, para o mercado varejo farmacêutico brasileiro. E é isso que o Adão falou. É muito importante a gente olhar para a categoria dermo quando a gente olha para o mercado independente, quando a gente olha para o mercado associativista. Eu estou no mercado associativista aí já há muitos anos, do lado da indústria, né? Olhando sempre e valorizando sempre essa missão do associativismo. Eu, né, quando a gente conversando nos bastidores, como eu comentei com você, eu me considero um missionário do associativismo, do mercado farmacêutico brasileiro. Porque eu entendi que o associativismo, ele vai, muitas das vezes, onde grandes redes corporativas não vão. Então, esse varejo, ele sendo qualificado, ele sendo muito bem estruturado, orientado com grandes redes, que tem em sua estrutura olhar para esse empresário independente, automaticamente ele vai se diferenciar nesse mercado. E sabemos nós que hoje o mercado dermo, ele é um mercado que é muito representativo dentro do varejo farma brasileiro. Então, com isso, a Princípio, ela veio desenvolvendo exatamente esse processo de democratização do skincare no Brasil. A Princípio é uma empresa brasileira feita para a pele dos brasileiros. Então, com isso, nada melhor do que a gente levar esses produtos de alta performance, né, com transparência na formulação, com preço muito justo. E quando o varejo ele entende que o dermo ele tem uma participação relevante em seu faturamento, do que é já comprovado com os dados da empresa de auditoria do mercado farma, a IQVIA, que já comprovou uma grande relevância do mercado dermo, ele tem que olhar com isso com carinho. E nada melhor ter uma estrutura que o apoie para isso. E essa estrutura são essas redes, no caso, associativista, como a melhor compra, que vem orientá-lo ele da melhor forma. Estudos apontam que 9 em cada 10 farmácias pagam impostos de forma errada. E a sua farmácia parece estar pagando mais impostos do que deveria? Acredite, existem maneiras 100% legais e seguras de corrigir isso, e a Solufarma pode te ajudar. Solufarma, a solução definitiva para a contabilidade da sua farmácia. O que o Rafael falou aqui, pessoal, é uma grande verdade, e eu fiquei pensando muito na elaboração das perguntas que eu tenho para fazer para o Rafael.
E o Rafael realmente, ele é esse missionário. E quando a gente fala de missão, de missionário, né, que é o cara que vai cumprir determinada missão, não me saía da cabeça, porque eu ficava pensando, o que é missão? Quando a gente fala muito em missão em igreja, né, até mesmo porque está ligado ao cristianismo, quando Jesus, lá em Mateus, Marcos, ele chega no final e fala: ide por todo mundo, levai o evangelho. O que é evangelho? Boas novas. A palavra evangelho, no original grego, é boas novas. E aí ele vira e fala: ser-me-eis testemunha. Aí ele vira para mim e fala comigo: Adão, eu sou missionário do associativismo. Pô, então, quem é missionário tem uma missão. Quem é missionário, ele tem uma missão, mas a missão não é simplesmente de só anunciar, só falar. Ele tem que testemunhar também. E aí, bom, ao longo do tempo, nós fomos nos conhecendo, fui conhecendo melhor a Princípia também, que é uma linha que veio aí bem caladinha, né? Igual mineirinho comendo quieto. Exato. Mas é uma linha de prescrição. Exato. Então, de repente, você pode pensar: vou ter um produto aqui que eu tenho que fazer indicação. Não, você não. Se você puder fazer indicação, é importante que eu faça. Mas é uma linha de prescrição dermatológica. O médico está sendo visitado lá pelo propagandista da Princípia, correto, Rafa? Exato, Adão. A Princípia ela é uma empresa que foi criada para dermatologista. A essência e o DNA da Princípia é produtos focados para o dermatologista. Por isso que nós somos uma empresa de produtos ligados ao dermatologista. Então, hoje, a Princípia ela tem uma cobertura de quase 100% de visitação dessa classe médica dermatologistas. Então, isso fez com que a Princípia, nos dados de hoje, se tornasse líder do mercado de prescrição, seja na IQVIA e seja na Memed. Cara, e isso é sensacional, porque... E aí, ó, pessoal, a indústria estava aqui, a drogaria estava aqui na ponta, e entre meio à drogaria no passado, tinha a distribuição. Então, Exato. Quando eu queria falar com a indústria, eu tinha que vir a distribuição. A distribuição falava com a indústria e era... Pelo menos com o canal independente era assim que acontecia. No varejo, com isso, surgiu o associativismo. O associativismo ele ficou aqui entre farmácia e distribuição. Exato. E por um longo período, o varejo enfrentou e enfrenta até hoje muito problema com preconceitos, né? Porque até se criar toda a estrutura, você entender o negócio, porque o associativismo, eu estou aqui no meio como a associação, eu não sou drogaria, mas eu defendo os interesses da drogaria. Perfeito. No final das contas, o que tanto drogaria, associação, distribuição, indústria tem que ter é a visão de que eu estou aqui para atender os interesses do cliente. Né? Eu, melhor que ninguém, você que me segue, sabe que eu falo que farmácia é um negócio altamente lucrativo e rentável. Como negócio, nós falamos de rentabilidade. Como, por outro ângulo, olhando a drogaria em outro aspecto, nós estamos falando de levar saúde e bem-estar à população brasileira. Perfeito. Nesse aspecto, o Rafael do lado de cá, ele está depois da distribuição, ele está entre a indústria e a distribuição, e ele sempre levantou a bandeira. Cara, vamos conversar com o pessoal do associativismo aqui e entender o que é necessário o associativismo fazer e o que é necessário por parte da indústria fazer para que a gente apoie o associativismo. E o associativismo falando direto com a drogaria, porque ele falou aqui no início, nós chegamos onde a indústria não consegue chegar, porque são 94 mil drogarias no Brasil. Nós sabemos que a grande rede está presente em boa parte dos grandes centros. Perfeito. Todavia, ela não tem uma capilaridade. Perfeito. 94 mil drogarias, arredondando, é claro. São 11 mil lojas da grande rede, também arredondando, que detém 47% de share de mercado, que já foi maior. Exato. Com a estruturação do associativismo, Perfeito. Reduziu. O associativismo deu força ao independente. Sendo feito isso, então o que o Rafael falou aqui faz sentido e é a verdade. Por isso que eu fiquei assim muito empolgado com o nosso bate-papo, Rafa, porque eu quero de fato tanto mostrar para o varejo, para a distribuição,
para a própria indústria que está nos ouvindo, que é possível a gente criar algo, estruturar algo. Ainda existem redes que não estão estruturadas? Sim, existem. Sim. Por outro lado, existem redes que estão se estruturando, estão procurando mostrar um serviço, porque o varejo, o mercado que está aí é um novo mercado, o cliente mudou, o varejo mudou, né? Nós estamos falando de algo novo. Perfeito. E a princípio chegou com tudo isso aqui, junto com você que conseguiu desenvolver um projeto sensacional, fantástico, que deu resultado. E a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: por que a maioria das farmácias, seja independente ou associativas, ainda não entenderam o poder do dermo? Falta de visão ou falta de coragem? Olha, Adão, é importante tudo isso que você acabou de comentar. O ponto principal dentro de toda essa cadeia da operação, desde a indústria até chegar ao varejo, até o consumidor especificamente, nós temos um elo muito forte que é a distribuição, né? Obviamente a distribuição ela é muito responsável por essa capilaridade e fazer com que todos os nossos produtos eles chegam na plenitude dentro do varejo. E quando a gente fala efetivamente do associativismo, a gente entende que esse varejo independente, com base do que você me falou, que você falou para todos os nossos ouvintes, é que a força do coletivo está se demonstrando uma força muito impactante no mercado farma brasileiro. Então, com isso, a gente está tendo muita relevância entre as associações, né, as federações, as associações, as redes corporativas, temos ali as pequenas e médias redes regionais e temos os independentes. Sim. Então, a gente entende nesse movimento que muitos independentes estão perdendo aí suas margens de lucros, muitos independentes estão fechando, e aqueles que querem continuar combatendo nesse mercado altamente competitivo, ele tem que procurar uma solução. E, ao meu ver, né, trabalhando com o associativismo e podendo proporcionar um departamento no qual, a princípio, ela entendeu que o mercado associativismo é pujante na questão de estrutura, na questão de capilaridade, na questão de acesso, no diagnóstico preciso do teu consumidor que está indo ali no varejo independente. A partir desse momento que a gente qualifica e trabalha em conjunto com toda essa cadeia, junto com uma rede associativista estruturada, a gente consegue capacitá-los para que eles se tornem competitivos nesse mercado, naquele brick onde ele está extremamente estabelecido. Então, com isso, sim, Adão, na realidade, o varejista ele tem que entender que dermo ele tem que ter a visão do dermo. A coragem, o empresário brasileiro, ele já é corajoso por natureza. Sim. Então, é uma visão no qual esse independente, tá? Esse independente que se converteu ao associativismo, entregando a sua operação, credenciando acreditando que aquela rede associativista vai lhe dar uma estrutura, uma orientação, uma capacitação, uma maior visibilidade para quando a gente fala de dermo, a gente sabe que dermo ele traz um dinheiro novo para dentro do varejo. Ele traz um cliente novo para dentro do varejo. Então sabemos que grande parte dos clientes da Principia estão conectados com a gente nas redes sociais. E a gente conseguiu fazer essa movimentação em despertar o interesse desse nosso consumidor, desse nosso shopper, para o varejo. Então, qual é o papel hoje do nosso departamento de associativismo da Principia, que vale citar, ouvinte, que a Principia hoje ela detém um único departamento exclusivo, especializado e capacitado para atender o associativismo do varejo farma brasileiro. E com isso, Adão, junto com associações e de redes como a Melhor Compra, a gente vai olhar o que é o fundamental para todos nós estarmos aqui discutindo isso, o nosso cliente, o nosso varejo. Então, para isso, a gente tem que capacitá-lo. Para isso, a gente tem que estar levando as boas práticas. Para isso, a gente tem que orientá-lo sobre gestão de categoria. Para isso, a gente tem que orientá-lo sobre visibilidade dos produtos da Principia, que é esse, falando Principia, obviamente, mas esse cliente que está lá dentro da rede social,
algum momento que ele vai trafegar na frente da farmácia, ele se deparar com a exposição da marca, daquela visibilidade, e ali ele vai comprar de imediato. Detalhe, alinhado com a precificação do nosso site. Então isso faz com que a gente, como indústria, fortaleça a cadeia via distribuição, que fortaleça a cadeia na qualificação do nosso associado, do nosso cliente, junto à central de rede. Então, é mais uma questão de visão, até porque a coragem já está no DNA do empresário brasileiro. Legal, legal. Bom, vocês viram que hoje o episódio está acelerado e bem provocativo. E eu gostei da resposta do Rafa, porque é bem isso mesmo. Bom, vamos lá, pessoal. A distribuição sempre teve um papel fundamental no varejo farmacêutico. Né? Eu não estou, de forma alguma, denegrindo ou tirando a importância da distribuição. Mas, de fato, a gente precisa de unir forças para quê? Para que a indústria nos capacite. Exato, né? Exato. Quando a gente vai lá no IQVIA, né, e aí o IQVIA ele apresenta para a gente 11 áreas dentro da farmácia. Dentro dessas 11 áreas, tem uma área ali chamada dermo. Exato. Então, às vezes, o pequeno empresário, o cara independente, ou até mesmo de médias redes que tem por aí, ainda não enxergaram essa área, que é o dermo. Perfeito. Claro que hoje nós estamos aqui falando da Princípia, mas imagine, eu estou falando de uma linha, né, de uma marca, de uma indústria, mas que não se resume toda a linha dermo. Exato. O camarada está lá comprando uma linha dermo. A minha esposa, por exemplo, ela usa os produtos da Princípia. Perfeito. Usava de uma outra marca. E aí, quando eu fui apresentado a Princípia, ganhei, levei, e ela olhou e falou, esquece a outra marca, que eu vou usar só essa marca. Perfeito. Então ela comprovou que o produto tem realmente qualidade. Aí, só que ela usa só Princípia? Não. Ela vai lá e toma um produto que é um nutri-cosmético, Perfeito, né? perfeito. Que é cabelo, pele e unha, mas que está interligado com dermo. Exatamente, na categoria. Por isso que quando você diz, estou trazendo um novo cliente, você está pegando uma pessoa que cuida da pele, que está ali querendo fazer skin, que está usando um produto para descamar a pele, para um ácido, está usando um sabonete e tal, e aí um gel. Esse paciente ou cliente, shopper, de um modo geral, está lá dentro da drogaria e agora ele vai comprar um nutricosmético, ele vai comprar uma vitamina, vai comprar outras coisas, ou seja... A cesta aumenta, né? A cesta aumenta. Isso. Então, é um dinheiro que existe que eu não estou conseguindo visualizar. Perfeito. É uma área que existe e que faltava visão. Coragem realmente é algo que as pessoas têm. Né? O fato de todo mundo estar aqui no Brasil, aqui é o Brasil, já dizia o Toretto, né, lá do Velozes e Furiosos, aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil. Então, assim, o que falta? Visão. Nós estamos aqui justamente, é por isso que aí eu vou pedir, curta, compartilhe, copie esse link aqui, mande para o máximo pessoas que você conhece, para que você nos ajude a transformar o varejo farmacêutico. Nós estamos aqui unindo forças. Exato, Adão. Né? E é o que o Rafael falou, ser missionário é você mostrar que existe um novo modelo, um novo formato para você se fortalecer. Exato. Em conjunto com outras pessoas. Exato. Né? Então, converter uma bandeira, e aí, se você já está numa bandeira, explore o máximo. Ainda não está, eu te convido a conhecer o modelo associativista. Claro, a Rede Melhor Compra tem um modelo diferenciado, nós estamos cada dia mais se profissionalizando, melhorando nossos métodos, e o Rafael está aqui hoje justamente... Eu recomendo, viu? Obrigado. Rafael está aqui justamente hoje porque nós fizemos um trabalho juntos, em conjunto, deu certo, é sucesso. Muito. Né? E amanhã vamos até participar de um jantar. Exato. Para comemorar justamente esse sucesso, porque é um dinheiro novo que existia, quando a gente chegou, apresentou, falou, olha aqui, esse produto sai e você não tem. Exato. Mas não vende na minha farmácia. Não vende porque você não tem. Exatamente. Tem a procura, mas não está ali exposto, né? Não está bem posicionado, não está com o mix alinhado. E é exatamente isso. É a categoria, né, Adão? Essa categoria de dermo, com suas subcategorias,
Automaticamente, quando a gente cita exatamente isso, na questão de qualificação e um acesso a produtos que a gente consegue direcionar esse cliente para dentro do varejo, ele não vai comprar somente princípio, ele vai aumentar uma cesta e um cupom novo. Então, Perfeito. Vamos dizer que é um efeito colateral bem interessante para o varejista. Exato. E olha como é que funcionam as coisas, pessoal. Eu tenho uma menina de 14 anos. Aliás, eu falo isso aqui em todo podcast, né? Todo mundo já sabe. E ela tá lá, minha esposa tem os produtos que ela usa, mas minha filha também tem. A minha filha usa gel e aí... É uma briga, né? É um vidrinho desse tamanhozinho. Já viram o tamanho do vidro? Aí... Produto dermatológico, a princípio, ela traz uma democratização, porque ela alcança classe C, D e E, mas ainda assim o ticket médio é um ticket médio maior. Exato. Nós estamos falando de produtos que custam aí 50, 60, 70 reais. Perfeito. Tem até mais do que isso. Perfeito. Se você for para outras linhas, que eu não vou citar o nome aqui, por ética, mas são produtos de 150, 170. 300. Isso. E aqui eu estou levando isso que serve. E eu não monto farmácia para mim e nem pensando em classe social. Mas eu monto pensando no bolso do cliente. Perfeito. Minha esposa usava um produto lá que custava 180. Ela trocou por um da Princípio que custa 70. E que atendeu. Atendeu. E para mim já foi um alívio. Mas ainda assim você olha e fala assim, rapaz, um vidrinho de 5ml, 10ml que custa 70 reais. Aquilo dura um mês. Sei lá quanto tempo que dura. Eu sei que quase uns 2 meses, sim. Como não dá para... Um acaba primeiro, todo dia tá na farmácia comprando. Exato, né? exato. E aí, quando um produto puxa outro. Porque ela não usava o gel lá, um vidro azul que tem lá. Que é o nosso principal produto, que é o gel de limpeza 01 e também o 02. Pronto, ela não usava. Perfeito. E aí, de repente, eu chego lá em casa, tem aquele vidrão. Eu falei assim, mas esse aqui eu não ganhei, não. Ela falou assim, mas eu fui na farmácia, cheguei lá e eu comprei. Exato. Então, você entendeu? E aí a pequena também usa. Então, eu tô atendendo. Veja bem, eu falo sempre aqui, Rafa, que quando eu monto uma drogaria, eu monto pensando na criança de 0 a 4. O que ela usa? Leite, fralda, De 5 a 9. E de 10 a 14, de 15 a 19. Opa, minha menina de 14 anos, ela usa. Ela não tem nenhuma doença pré-existente, nenhuma doença crônica. Mas ela usa produto para skin. Vaidade. Autoestima. Sim. Isso. Aí eu tô trazendo um público novo para dentro da minha drogaria, que agora ele tem o que procurar. Agora imagine que na hora que eu tô vendendo isso aqui, eu vendo lá uma maquiagem também. Exato. Que o pessoal fala assim, a farmácia não vende. Sabe por que não vende? Porque ainda falta alguém chegar a fazer como a Princípio fez. Como o Rafael fez. Estruturar algo pra gente capacitar. A farmácia tá aqui na ponta, porque só não vende aquilo que você não conhece. Exato. Quando eu passo a conhecer, eu começo a vender. Eu lembro que eu tinha um celular e eu tinha dificuldade com o celular. Porque eu sempre fiquei tentando economizar em celular. Aquele negócio, não quero comprar um celular, você tá doido, não vou usar. Um dia eu sentei com um cara, o cara falou, olha, isso aqui é como um computador, ele tem um processador, ele tem memória, ele tem isso, sabe por que trava, por que não suporta, porque ele não tem memória suficiente e tal, e foi explicando e tal. Característica e benefícios. Exato. Aí eu falei, cara, faz todo sentido agora todo comprar. Sentido. Aí eu entendi por que fazia sentido um cara, eu tenho um celular que tem um processador rápido, que não trava, que tem uma memória de 512. Por quê? Porque eu recebo muito arquivo, eu recebo mensagem, eu tenho WhatsApp, eu tenho Instagram, eu tenho não sei o que. Ou seja, fez sentido agora, por que eu tenho que ter? Sabe por que a maquiagem você diz que ela não sai? Porque você não conhece. Você não sabe sentar com a mulher e falar com ela por que ela tem que usar. Aliás, dermo é o produto que não tem gênero. Exato. Não tem gênero. Perfeito. 100% da população pode 100%. e deve usar dermo. 100%. Claro que 80%... Isso, está concentrado ali no público feminino, entre 70 e 80, independente da idade. Isso que você citou da questão da sua filha é muito engraçado, né? Então, o adolescente hoje, ele já tem na sua vaidade. E muitas das vezes eu ouço, né, falarem, inclusive eu tenho até dentro de casa uma adolescente de 15 anos, Clara, pai te ama, que muitas das vezes o adolescente, ele deixa de fazer higiene básica e faz primeiro skincare. Sim.
Não é verdade? Exato. Então a gente consegue atender todas as faixas etárias, todos os gêneros, todas as classes sociais. Já comprovamos que você não precisa pagar caro para ter produto de alta performance. Então, a princípio, veio para justamente democratizar e revolucionar esse mercado, entregando produtos de alta performance. Foi o que você falou da sua esposa. Então, o mercado ali mudou. Pós-pandemia fez com que o mercado mudasse cada vez mais. E hoje, o consumidor, ele vai à farmácia procurando bem-estar. Né? Sim. Não mais só para tratar a doença. Não. Você já sabe, mas não custa lembrar. A Rede Melhor Compra é uma rede associativista de drogarias que já ajudou centenas de empresários a alcançarem lucro, liberdade e prosperidade. Clique no link abaixo e alcance o próximo nível. A farmácia antigamente ela vendia medicamento. Isso. Agora a farmácia vende medicamento, mas vende remédio também. Qual que é a diferença de remédio para medicamento? Se eu for fazer uma dança, eu estou tomando um remédio, porque aquilo faz bem, provoca um bem-estar na minha vida. Então, se eu faço um pilates, é um remédio. Só que o medicamento ele é um fármaco. Eu estou chovendo molhado com quem é farmacêutico aqui. Mas talvez, e eu sei que existem pessoas aqui que nos acompanham, que não entendem, o medicamento ele é um fármaco. Agora, o remédio, a princípio, ela é um remédio. Por quê? Porque ela traz bem-estar, ela traz autoestima. Isso. O que as pessoas mais querem agora? Autoestima. Exato. Na pandemia, nós estávamos dentro de casa, e eu trabalhando dentro de casa, e foi o período que eu mais trabalhei, porque eu acordava cedo, trabalhava sentado ali, não vi o tempo passar, quando era 9 horas da noite eu ainda estava trabalhando. Exato. Mas muitas das vezes, como não saía, minha esposa teve Covid, e ela ficou muito ruim, eu perdi um grande amigo para a Covid, e aí, assim que ela sarou, eu falei, a partir de agora, todos os dias nós vamos levantar, tomar banho, trocar de roupa, calçar o sapato. Como se fosse fazer uma jornada. Exato. Né? Mas nós não vamos sair, mas nós vamos... Porque isso muda a sua autoestima. O seu cérebro começa a processar diferente. Exato. Você já viu o filme? No filme, todo mundo tá de paletó e gravata dentro de casa. Aí você fica pensando, será que existe alguém que realmente fica o dia inteiro de paletó e gravata dentro de casa, gente? Isso. Cara, se existe ou se não existe, eu vou fazer. Porque a autoestima... E esse perfil de consumidor, ele mudou lá na pandemia. Perfeitamente. A pandemia virou o mindset dele. E ele agora vem na drogaria por conta de medicamento? Claro, também, Sim. porque é o carro-chefe da farmácia. Sim. Só que, você citou aqui, o IQ mostra que existem... Tira medicamento, as outras áreas estão todas aqui, salão de loja. Exatamente. Então eu tenho que investir em salão de loja. Investir em salão de loja é ampliar a visão que nós falamos aqui no início, é colocar o produto, mas é entender também do produto, dos benefícios, características também. Eu preciso conhecer o produto. Lembrando que o que vende é benefício, não característica, tá, pessoal? Exato. Perfeito. Característica não vende. Se o vidro tem 100 ml ou se tem 5 ml, não importa. É o que ele entrega. Exatamente. É o que ele entrega. Porque quando ele entrega, não importa se ele custa 70 ou se ele custa 170. Exato. Você paga rindo. Exato. Não é assim? Exatamente. E é isso, Adão. A questão é exatamente essa. Então, o varejo, aí que entra a questão da visão novamente, em cima da pergunta inicial que nós abrimos o podcast, é exatamente isso. Então, esse consumidor, a partir do momento que você faz um gerenciamento de categoria, você sabe que o Dermo tem uma relevância de te trazer um cupom novo, um valor agregado à sua marca, né? A sua marca, que eu digo, ao seu varejo. Ali você pode fazer um cross-selling de vários outros produtos. Sim. Então, automaticamente, esse cliente ele vai lá e, com certeza, vai comprar o medicamento também. Né? Isso é tranquilo. E olha, pessoal, claro que nós fizemos um trabalho junto com a Princípio, mas foi um trabalho, não foi simplesmente um trabalho isolado com a Princípio. Nós fizemos um trabalho com a Princípio, mas fomos lá, fizemos com outras indústrias também, né? Mas tudo parte do seguinte, Rafa, você mora no Rio, né? Mas você anda aqui em Minas Gerais, anda no Brasil todo, então você sabe como é que é. Tem muito mercado, você chega lá, você olha para a placa, tá aquela placa esquisita,
a loja está mal iluminada. Você falou uma coisa importante, não tem gerenciamento de categoria, está tudo espalhado, o negócio está mal posicionado, a precificação está errada. Tem uma série de fatores que vão atrapalhar, porque também conhecer simplesmente não preparar a loja, então a loja tem que estar isso aí, bem iluminada, os produtos têm que estar bem dispostos, feito a categorização, a segmentação, ancoragem de produto, precificação correta, como você disse, dá para fazer cross-selling, upselling, dá para fazer uma série de coisas aqui, né? E esse cliente, uma vez estando na minha loja, porque preço atrai, né? Loja bonito atrai, atendimento fideliza. Perfeito, né? Muito importante. Atendimento fideliza, você precisa ter uma boa receptividade com o cliente, uma loja bem aromatizada. Ah, mas minha loja é pequenininha, nós somos aqui no estúdio, não é pequenininho. Não importa o tamanho, o negócio é o aconchego. Exato. O aconchego, como que eu vou fazer? Então, ou seja, tem uma série de pré-requisitos que tem que ser seguidos, né? E às vezes o cara não alcança o sucesso porque ele não segue esses pré-requisitos, correto? É fato, Adão. Isso que você falou, o ambiente, né, de loja, ele é muito importante para você fazer a retenção desse cliente e o processo de fidelização do mesmo, né? E quando a gente fala exatamente das questões de categorias, da questão de fachada, de iluminação, a gente fala bastante de visibilidade também. Então, esse trabalho em conjunto que o Dermo ele consegue trazer, ele traz um valor agregado a esse ambiente. Quando ele está bem iluminado, bem direcionado, bem categorizado, bem posicionado. Então, naturalmente, esse consumidor, o consumidor Dermo, vale citar, ele é um consumidor que ele já sabe o que ele vai comprar. Ele só precisa saber que o teu varejo, ele tem disponível. Você falou uma coisa sensacional. Sabe? E o que o Rafael está falando é tão verdade, pessoal, porque, veja bem, nós temos, a princípio, seja outras marcas também, fazendo a prescrição médica. Todavia, todo mundo, além da prescrição, está onde? Está lá no Facebook, falando com quem tem acima de 50 anos. Está lá no Instagram, falando com quem tem entre 25 e 50. Perfeito. E está lá no TikTok, falando com nossas filhas. Exatamente. Então, ou seja, os caras estão lá comunicando com todo mundo. Acabou o Big Brother um dia desse. A princípio estava lá, exposta lá do Big Brother. Então, tá todo mundo ouvindo. O cara sabe o que ele quer, ele já conhece o produto. Ou quando ele não conhece, mas ele ouviu, falou assim, olha, eu estou interessado naquilo ali, eu quero ver, deixa eu conhecer. Aonde que ele vai procurar? Porque ele chega na loja, ele dá uma olhada e fala assim, não estou encontrando. Exato. E a gente está posicionado somente no canal Pharma, né? Sim. Isso é interessante. A gente fez esse movimento do digital e Pharma, eu até contribuo também no YouTube. A partir do momento que você está lá na sua casa, bota lá aquela musiquinha e no intervalo de uma música para outra, o que entra? Princípio. Então vai pegando. Então a gente conseguiu trazer do digital para o varejo e consolidar isso no varejo. Então a questão da visibilidade e essa visão do negócio, acreditando que o nosso consumidor hoje ele está muito conectado nas redes sociais, ele é um shopper. Sim. Ele sabe o que efetivamente ele vai comprar, qual o efeito da vitamina C, do ácido hialurônico, do mandélico e por aí vai, o que ele pode ajustar, questão da rotina que vai da limpeza, do tratamento e da fotoproteção facial para manter uma rotina de skincare. Quando a gente fala de maquiagem, a gente fala de um demaquilante, vou até dar um spoiler, mês que vem já vai estar disponível nas farmácias. O nosso óleo de limpeza demaquilante, que já está um produto muito procurado, que a gente vai disponibilizar para o varejo, sabe, Adão? Porque isso completa toda uma rotina de skincare. Então, o nosso cliente, ele vai para procurar o demaquilante, ele vai para procurar a limpeza, ele vai para procurar o kit de tratamento, os sérums, ele vai procurar o facial e diversas outras. Então, a cesta do tratamento do skincare, aí que entra a visão novamente, que a gente sabe que há um valor agregado, a gente sabe que a gente tem que trabalhar com produtos curva A, e hoje, a princípio, está na ordem de 30 SKUs, mas exato, 31 SKUs que a gente está lançando alguns, e a gente teve essa hegemonia com 27 para 29 SKUs, porque a gente olha o mercado e entende o que realmente o mercado ele quer. Então,
E só que na rotina do skincare tem vários itens SKUs de diversas marcas transitando no skincare daquele cliente. Então, a partir do momento que ele vai se familiarizando com a marca e essa marca entregando o que ele espera em cima desse benefício, naturalmente, sabendo que está extremamente alinhado e está naquele varejo com um ambiente favorável para que ele consuma mais, você não vai perder esse cliente. Você vai, ao contrário, você vai cada vez mais se aproximar dele, né? Exato. Quando o Rafa chegou, eu levei ele ao Estúdio A e falei de um projeto que eu tenho que é justamente que vem de encontro a isso que o Rafael acabou de dizer aqui agora. Imagine que um cliente entre na drogaria para olhar um produto. E qual que é a abordagem? Geralmente a gente fala uma abordagem bem ruim. Boa tarde, tudo bem? Você tá precisando? Tô só dando uma olhada. O ideal seria fazer igual o meu amigo Alexandre, do Além do Balcão, já esteve aqui, nos ensinou, que é abordagem. Olá, boa tarde, tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é Adão. Como é que é seu nome? Rafael. Rafael, primeira vez na nossa loja? Primeira vez. Você aceita uma água, um café? Não, tô tranquilo, ainda que aceite, né? O que você tá precisando? Eu tô querendo dar uma olhada. Tudo bem, vou te deixar meu cartãozinho aqui. Se você precisar de alguma coisa, você fica à distância observando. Pessoal, tem estudo sobre isso. Exato. Né? A mulher chegou lá, se ela olhou uma coisa, se ela tocou no produto, ela tem 30 segundos para decidir. É a hora da abordagem. Exatamente. E sabe uma pergunta que a gente faz, que a gente orienta os nossos parceiros a fazerem? A gente tem um Derma Quiz que auxilia o nosso parceiro, o nosso empresário, o perfumista ou o dermoconsultor, caso o varejo tenha. A pessoa que vai estar ali no ambiente de dermo, uma pergunta que a gente faz, que é bem cirúrgica para aquele consumidor, simplesmente, a partir do momento que ele pega, a gente faz a seguinte pergunta: quais são suas preocupações? A preocupação dela pode ser ruga, é um anti-age. A preocupação dela pode ser uma acne, um anti-acne, oleosa, melasma, tal. Então você vai tracionando, o skincare tem disso. Você vai tracionando e com isso ela já tem uma orientação prévia nas redes sociais, pelas influencers, enfim, com quem ela segue, as orientações do dermatologista, porque ela já está se cuidando, fazendo esse controle do skincare que ela faz, que é diário. Então, a partir do momento que você traz essa empatia e cria essa conexão e traz ela para esse campo semântico, né, automaticamente você já traz ela para um ambiente onde você, aí sim, entra um ambiente de loja e tudo mais, e você domina as características e benefícios do produto, sabe onde eles estão posicionados, o mix alinhado em cima das preocupações dela. Então, com isso, a partir do momento que ela vai estar com a cesta, você pega os produtos, daqui a pouco, quando você vê, o cupom já está bem preenchido, né? Exatamente. A pessoa sai de lá com 300, 400, 500 reais e feliz da vida. Porque isso não traz insatisfação. Exato. Não é remédio. Exatamente. Não é medicamento, né? Eu não quero comprar medicamento. Exato. Eu fico aborrecido comprando medicamento. Quando eu compro um negócio que traz bem-estar... Sensacional, né? Eu fui no mercado uma certa vez e tinha o cara com uma sacola de tomate, uma sacola de limão, um vidro de vodka e um outro vidro de energético de 1 litro. E na hora que passou, eu falei assim: uai, mas que tem cara esse? Quanto que é esse tomate, menino? Tira isso aqui. Muito bom, muito bom. Isso é igual remédio. Exatamente. O cara, quanto que é esse medicamento? Não, tira o medicamento e deixa só o skin aqui. É isso aí. É o que o pessoal quer, de fato. Bom, pessoal, o bloco 2. No bloco 2 está assim, ó. Uma fala sua. Você costuma dizer que o associativismo precisa ser tratado com respeito e estratégia. Perfeito? O que te irrita mais quando você vê redes ou empresários ignorando isso? Ou os dois? Nossa, Adão, isso aí é uma pergunta de vestibular, hein? Mas é bom a gente que está nesse propósito há muito tempo, a gente tem que entender o lado da rede, entender o lado do empresário, entender a miopia do negócio da rede, entender a miopia do negócio do empresário,
Quando a gente fala de rede, a relação do rede e do agrupamento de empresários, tá? A gente entende da relação que foi consolidada, isso culpa da indústria e culpa da distribuição, que durante muito tempo fomentaram uma palavra chamada repasse. A partir desse momento, algumas redes não estruturadas, ou até mesmo estruturadas, deixaram muitas das vezes de olhar o associado e passaram a olhar para elas mesmas. Esse assunto é meio polêmico, porque a gente, dentro do princípio do associativismo, que sempre foi o comprar bem para vender bem, hoje isso aí está mudando. Está mudando porque o vender bem não é mais vender barato, é vender serviço, é agregar valor. E com isso, a cadeia da operação da indústria até chegar ali ao varejo é uma cadeia muito onerosa, muito onerada, mais exato. Então, com isso, essa questão de repasse, ou a partir do momento que a indústria ela vai se relacionar com as centrais de rede, ela vai se relacionar com alguns agrupamentos de empresário, eles têm que pensar lá na frente no associado que o papel de cada um desses, ou seja, do agrupamento de empresário, pensar propriamente na loja e no consumidor. E o papel da rede é pensar no sucesso do seu associado, que naturalmente vai projetar essa central de rede perante ao mercado associativista e fazer dentro daquele cenário, aquele independente que está lá passando ali alguns percalços, escolha uma boa gestão. A boa gestão, ela vem de capacitação. A boa gestão, ela vem de empresas que olham o associativismo de uma forma para olhar o associado, para olhar o empresário, para saber que aquele empresário ele está exatamente naquele setor, naquele brick, onde ele precisa de qualificação, onde ele precisa de visibilidade, onde ele precisa de um plano de trade, onde ele precisa de um planograma alinhado, um time capacitado, todo um serviço agregado. Tudo isso tem custo para a indústria. Sim. Quando a rede ela só pensa, quando nós da indústria ou da distribuição vai bater a porta para oferecer uma parceria no seguinte sentido, obviamente a gente vive num mundo capitalista. Nós somos pagos para trazer retornos para nossas empresas. Mas a gente só vai trazer retorno para nossas empresas se o nosso cliente final ele estiver satisfeito. Sim. Automaticamente. Aquela cesta bem preenchida, aquele varejo entendendo que a margem dos produtos que ele está comercializando, no caso, a gente está citando aqui princípio, está interessante para ele, que está interessante para a distribuição, a capacitação da distribuição. Então, o que mais me chateia, né? Qual foi a palavra mesmo? O que mais te irrita? O que mais me irrita é quando a gente de indústria vai lá oferecendo uma ideia para capacitar e valorizar o associado dele, que há pouco tempo ele converteu a bandeira e bateu a porta e pediu ajuda com informações, pediu ajuda do olhar da indústria que não ia olhar para ele, que olhava mediante a distribuição, que muitas das vezes não estavam preparados para poder oferecer a melhor solução. Então, a partir do momento que ele tem acesso a isso, a indústria ela não pode estar fragilizada, enfraquecida, meramente por causa do simples repasse. Sim. O repasse faz parte de todo um processo de uma operação comercial. Não é isso que vai ser. Para ele. É isso aí. Então, tem que ter estratégia para isso caminhar junto, mas não é fator predominante. Então, eu chamo isso de miopia do negócio do associativismo. Perfeito. Eu concordo com você. E, pessoal, nós tocamos num ponto frágil, sensível, delicado, polêmico. Porque hoje no Brasil, o que acontece? Se por um lado existe indústria que ainda tem preconceito com associativismo. Perfeito. Que o que todo mundo pensa? Todo associativismo quer só tomar meu dinheiro. Exato. Do outro lado, você tem o associado, a drogaria, que olha e acha que o associativismo vai fazer tudo por ele. Você não está me contratando para me ser seu funcionário. Lembre-se disso. E aí, no meio do caminho, ao longo dos anos, apareceram alguns oportunistas que enxergaram a oportunidade de ganhar dos dois lados. Exatamente. E aí, quando o cara chega e fala assim, isso é um negócio... Eu, particularmente, fico irritado quando alguém chega e fala assim, eu tô numa rede associativista, você paga quanto? Isso aí. Nada. Você tá numa rede que o cara não te cobra nada? É ONG? Alguém trabalha de graça nessa vida? Nossa,
Ninguém trabalha de graça. Exato. Não existe almoço grátis na vida. Exato. Então, eu sempre... Às vezes eu tenho alguns exemplos que alguns amigos falam que são esdrúxulos, mas eu vou citar um aqui. Quando você leva um buquê de flor para uma mulher, que você dá ela um buquê de flor, você está interessado em alguma coisa? Sem dúvida. Todo mundo tem interesse. Então, há um interesse por trás daqui. Ninguém faz nada sem interesse, sem intenção. Então, existe uma intenção de tudo isso aqui. Aí o cara vira para mim e fala, ó, minha rede tá me colocando lá para... Eu não pago nada. E ele trabalha para você, e ele presta serviço, e ele te traz ferramentas, ele te entrega treinamento, ele te traz... Como assim? Entendeu? Então, Brasil afora tem muita gente assim. Ainda tem. Esses dias eu participei de uma reunião em São Paulo e alguém falou comigo assim, varejo está depurando. Um certo distribuidor nacional aí está visitando todas as redes e olhando o número de funcionários, e olhando como que ele presta o serviço e tal. Eu falei, e aí? Falei, chegou numa rede aí que tem algumas lojas e olhou lá, tinha 9 colaboradores. Eu falei, 9? Cara, eu tenho 70. Eu tenho muito, mas muito menos que esse cara. Então, assim, como é que é isso? Me explica. Não tem condição. Então, assim, eu não estou dizendo que... E aí eu não vou falar com você que não existe uma negociação com a Princípio ou com qualquer outra indústria. Claro que existe. Sem dúvida. Claro que existe. Mas é tudo organizado, é tudo preto no branco. Ó, nós vamos fazer aqui uma campanha Melhor Verão. Vamos colocar a Princípio lá. E você, associado à Rede Melhor Compra, você vai receber sacola, você vai receber camisa, você vai receber tabloide, tudo sem custo. Uai, sem custo para você. Alguém pagou isso. Exatamente. E eu tenho que prestar conta para Princípio, chegar aqui e falar assim, cara, tu me deu X e eu fiz isso aqui, ó. Amanhã tem o jantar de premiação e eu vou premiar 10 drogarias, eu vou premiar 20 balconistas, eu vou premiar a tua própria empresa, vai receber aqui um troféu, tem um jantar, tem gasto com isso, gasto com aquilo. Ou seja, tem uma prestação de contas aqui. Adão, sabe o que mais me chamou? A gente, na minha atual posição, né, eu preciso tomar decisões difíceis muitas das vezes. Pelo fato de cuidar do associativismo a nível Brasil, eu lido com centenas de associações e lido com as 3 principais federações do Brasil. Cada um com o seu comportamento, claro. Cada um com a sua estrutura e cada um com o seu modo operandi. Sim. O que mais, e olhando esse cenário geral, e falando em números exatos, né, falando que a gente atende mais de centenas de associações, até o momento, de acordos fechados, a gente fechou com 6. E a Melhor Compra é uma delas. Porque o que a gente se amparou? Amparou na qualidade, obviamente, das informações trafegadas, do comportamento da rede perante ao seu associado e, principalmente, como vocês da Melhor Compra, tá, olham esse associado. Só por esclarecer para todos os nossos ouvintes, esse acordo que nós fizemos é justamente para participar, né, de toda a campanha de 12 meses da frente a partir desse mês, né, que eu achei muito interessante, um calendário da Melhor Compra, porque ele extravasa apenas o ano, né, letivo, né? Uhum. E isso me chamou muita atenção. E quando eu tive a oportunidade de conversar com o João, um grande abraço, João Colén, que ele foi bem persistente na questão, e eu falei assim para o João, eu preciso disso, disso, disso. O João, isso eu não tenho, mas vamos aprender a fazer juntos? Falei, então vamos fazer juntos. Envolvi a minha analista, a Camila, para construir isso junto com a Melhor Compra. E hoje a gente tem um mapeamento efetivo de como vocês lidam com os associados de vocês. Então, o primeiro ponto de admiração com a operação de vocês é o cuidado com o associado. Isso aí é a base principal e é o alicerce do associativismo. Fazer com que esse independente se converta à bandeira Melhor Compra e que vocês cuidem com muito carinho deles. Isso chamou a atenção. Obviamente, aí entra todas as relações comerciais e
todo o acordo que nós direcionamos para a Melhor Compra, grande parte foi para você, associado à Melhor Compra. Foi para estruturar para que você esteja qualificado, né, preparado e capacitado para desbravar esse mercado onde você está atuando. Então, Adão, você na figura da Melhor Compra, com todo o time lá da Melhor Compra, vocês estão de parabéns. Obrigado. Então, a princípio, ela não se vincula a uma marca, alguma rede que não tem um propósito. Porque nós, da princípio, nós temos dentro dos nossos propósitos e valores revolucionar e democratizar o skincare do Brasil. Porque nós somos uma empresa brasileira com muito orgulho, feito para a pele de brasileiras e oferecendo um acesso para a população a produtos de extrema qualidade. Para isso, a gente tem que ter parceiros estruturados com relações comerciais claras, transparentes e que queiram crescer junto. Então, meu muito obrigado, viu? Obrigado. Já conhece o portal do PBM? Nele você encontra tudo sobre os medicamentos, seus descontos e regras. E se a sua farmácia ainda não possui os programas implantados, a equipe do portal está pronta para ajudar. Portal do PBM, o maior portal sobre PBMs do Brasil. Porque como eu disse aqui, eu penso no negócio farma como um negócio. Sim. Que tem que dar um retorno, mas eu tenho que pensar no negócio farma também como um propósito. Qual que é o propósito da farmácia? A Lei 13.021, nós não somos um simples comércio. Isso aí. Então eu estou aqui para levar saúde à população, e para levar saúde nada é melhor que democratizar. E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam bem, eu não estou aqui falando que a Melhor Compra é o must e o resto não. Tem muita rede tão boa, tão bem estruturada quanto a Melhor Compra, que é séria, pessoas sérias, amigos. Eu tenho amigos no associativismo, existem federações sérias. Perfeito. Mas existe um punhado de gente que, assim como em todo lugar, tem gente atrapalhando, né, em todas as instituições. Estão com os dias contados, Adão. Estão com os dias contados. Rapaz, eu espero, porque é difícil. Assim como você tem sua dificuldade de olhar para o seu concorrente e falar assim, cara, como é que esse cara está fazendo? Existem redes que também fazem da mesma forma, querem estar aqui para bagunçar o negócio, é só ele e está tudo certo. Exato. Nós não estamos aqui para isso. Nós queremos realmente trabalhar e receber pelo nosso trabalho. E é isso, Adão. Esse movimento que a gente faz e o movimento estruturado que a gente está desenvolvendo, né, tomando essa iniciativa junto à Princípia de montar o primeiro departamento associativismo que transpira o associativismo farmacêutico brasileiro. Eu desconheço, não sei se você conhece outro modelo igual, mas assim, é o que a gente volta para o início do nosso podcast. Uhum. Quando a gente olha o mercado dermo, quando a gente olha os big players, eles só estão sendo operados pelas distribuidoras nacionais. Sim. Eles não se conectam com o varejo independente e associativista. Então, a partir do momento que a gente olha com o olhar de indústria, o entendimento que há um processo associativista estruturado e que isso traz tanto retorno quanto as grandes redes corporativas, isso desperta atenção. Mas para isso, tem que ter missionário. Exato. Para isso, tu tem que ter propósito. Mas para isso, você tem que acreditar e muito na sua ideologia de que isso é possível. É por isso que tem que estar alinhado visão, missão e valores. Exato. Isso tem que estar alinhado. E você falou uma coisa importante. A Princípio, ela escolhe com quem ela quer estar. E do outro lado, a gente também tem que escolher com quem que você quer jogar. Não dá para jogar com todo mundo, tá, pessoal? Exatamente. Tem que ser seletivo. Tem que ser seletivo. Isso. Quando a gente falei num episódio que eu gravei sobre liderança com o Rafael Jesus, que a gente é a média das 5 pessoas que a gente está com elas. Como rede, eu sou a média das 5 melhores empresas, ou das 10, né, indústria, distribuição. Ou seja, você reúne ali 20, no caso de indústria dá para falar mais, porque você acaba negociando com mais indústrias. Perfeito. Né, você negocia com diversos distribuidores, mas a rede, a média é daquelas pessoas que elas se associam. Isso. São pessoas sérias. Perfeito. Porque o nosso varejo é muito amplo, muito grande. Então tem pessoas sérias, mas também não tem. Tem pessoas que não estão tão comprometidas assim, que não têm a mesma missão, o mesmo valor. E tá tudo certo. Se o cara não tem os mesmos valores que eu, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Isso, tá no mercado, Adão. É isso mesmo. Falou mesmo, desculpa te cortar, e só complementando.
Não é que a princípio se fechou apenas onde ela fechou o acordo. Não. A gente está presente em redes de farmácias corporativas, a gente está presente em grande parte do varejo brasileiro, seja independente, pequenas e médias redes. Eu digo, quando eu falo na seleção de entender que a gente tem que se aproximar em redes estruturadas, é no intuito de despertar nessas outras redes que não estão estruturadas de que o mercado está mudando. Exato, e que ela precisa estruturar. Exato. Dito isso, no nosso terceiro bloco tá assim, ó. Vamos falar de resultado? O que a Rede Melhor Compra fez diferente com a sua ajuda e com a ajuda da Princípio, é claro, que virou o jogo e provou que pode dar certo e que dá certo? Adão, muita vontade de fazer acontecer, né? Eu só gostaria de fazer uma homenagem a uma pessoa que faleceu em 2021, que ele falava muito essa frase: a gente está aqui para fazer acontecer. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, foi o Márcio Tenente. Ele faleceu no dia 15 de novembro de 2021, correndo na praia lá em Praia Grande. Foi um grande líder e uma grande pessoa. Tá? E ele falava muito isso. Sempre quando eu falo essa frase, eu lembro dessa grande pessoa. Então a gente tem que enaltecer pessoas que também agregaram muito nesse mercado varejo farma brasileiro. E deixou um legado, né? E deixou um legado. Eu sou um legado dele. Tá? Então é fazer acontecer. E o sucesso é quando a gente fala em relações comerciais, que a gente iniciou aqui junto com o nosso regional Fábio, que se aproximou bastante muito antes da gente desenvolver nossas relações e parcerias. A gente já vem construindo isso ao longo do tempo. Sim. Então, é igual um casamento. A gente começa a se conhecer, a gente começa a namorar, a gente começa a noivar, até o momento que a gente consolida em um acordo, um casamento de tudo que foi construído ao longo de um período. O que vocês fizeram é exatamente a questão de transparência, de respeito com nós, fornecedores. Vocês, da Melhor Compra, vocês não olharam a princípio apenas em cifrão. Óbvio, isso aí é um efeito natural do mundo capitalista. O que eu quero dizer é exatamente, dentro de uma relação comercial, acima de tudo tem que haver transparência, respeito e profissionalismo. Então, com isso, sabe por que deu certo? Porque ambas as partes é composta por esses valores. Então não tem como o resultado da Princípia, que foi um resultado bem interessante, e esse ano e essa nova temporada de jornada de ações vão ser muito maiores, porque hoje a Princípia está muito diferente de que quando começou aqui com a Melhor Compra. Então hoje a gente consegue ter toda uma estrutura operacional de trade, comercial, um departamento de associativismo, uma logística integrada, parceiros da distribuição nos auxiliando isso, a nossa rede social. Então a gente está muito fortalecido. E isso só se potencializa quando uma rede estruturada ela tem de ser um DNA fomentar isso perante o seu associado. Então, para mim, ao meu ver, é exatamente esse o sinônimo aí do sucesso dessa nossa operação. Legal, obrigado. Bom você dizer isso, porque esse ano eu já fui abordado por outras redes, outros gestores que às vezes falam que isso não acontece, isso não dá certo, assim não está funcionando e tal. O que vocês fazem? E, bom, claro que tem toda uma estratégia por trás, né? A gente também não pode dar a receita do bolo, né? Não. Mas a transparência, tanto com o associado, tanto com o parceiro, né? Seja o distribuidor, igual você disse, o nosso namoro começou lá atrás, quando a Oriente chegou. Eu fui num evento na Oriente, o Benício chegou para mim e falou assim: deixa eu te apresentar um produto, um abraço, Benício. Uma empresa. Meu irmão Benício, meu padrinho. E aí ele me apresentou, olhei. Eu até te disse que a primeira caixa de Princípio, me deu uma caixinha com Princípio lá, com os produtos, levei para minha esposa, caixinha bonita, rapaz. Nunca mais ganhei outra. Aí, isso é um verde, Adão? Isso é um verde para mim? Rapaz! Aí, Priscila, para você, viu? Olha que vai amadurecer, hein?
Aí ele mostrou, nós começamos a namorar, começamos... E aí é justamente isso. Você tá próximo a pessoas que te conectam com empresas e assim, todo negócio é feito com pessoas. Perfeitamente. É a base de tudo. A base de tudo são pessoas. O que as pessoas não entendem, e aí as pessoas às vezes falam, me veem em vários lugares diferentes, em eventos diferentes, às vezes eventos de empresas que eu poderia dizer que é minha concorrente e que no final das contas, o que a gente fala? Cara, o CNPJ dele com o meu CNPJ talvez concorram. Talvez. Ainda talvez. Por quê? Porque ele tem serviço diferente do meu, eu tenho do dele e assim por diante. Exato. Né? A entrega dele é uma, a minha é outra, a gente se diferencia alguma coisa. Agora, eu enquanto CPF, não. E aí, o cara olha e fala assim, peraí, vem cá, você é um cara do bem que eu quero te ajudar. Tem um cara aqui que é também do bem e também quero ajudar. Vamos botar esses dois caras para conversar? Exatamente. Exatamente. E grandes negócios nascem disso. Dessa forma. Isso. Então, transparência, pessoal. O que você quer de fato? Seja claro. Exato. Né? Seja claro. Eu gosto muito do Nilson Ribeiro, presidente da Abrafad. Sim, seu Nilson. Que o seu Nilson, ele é um cara sensacional. Um abraço, seu Nilson. Ele já chega e fala, olha, a Abrafad, ela tá aqui, ela é uma federação para redes, mas eu não sou uma federação no sentido de dizer que toda a grana que entrar aqui dentro, nós vamos reinvestir. Não, peraí, se esse negócio der lucro, ele tem fim lucrativo. Ele já deixa claro o que ele vai fazer com a grana, o que ele vai fazer é dele. Ele já falou, fim lucrativo. Isso. Ele não tá aqui tapeando. Então seja claro com quem você está se relacionando. Seja indústria, seja cliente. Esclareça para ele qual é o seu propósito. Exatamente. E vida que segue. Exatamente. Tem cliente para todo mundo do Brasil. Muito cliente por esse Brasil afora e a gente tem que olhar com carinho, né? Esse mercado do independente e associativismo, que muitas das vezes a gente acaba não olhando com esse refino, né? Então é esse movimento que a gente está falando da democratização e da revolução do skincare, e quando a gente fala de uma equipe especializada, que ela sabe efetivamente quais são as angústias, os anseios, quais são as realidades desse empresário que está lá naquele setor, rodeado e orbitado por grandes players e que não vai parar só por aí, que vai abrir mais ainda ao lado dele. Uhum. Se ele não se movimentar e não se juntar, não se associar a uma operação, né, associativista, ele realmente tem. Então, para isso, tem que ter uma transparência, exatamente. Perfeito. Eu vou entrar sabendo o que eu vou receber aí de benefício, né? Perfeito. E eu vou um pouco além. Você tem o cara que está lá do lado do grande player e do outro lado você tem o cara que está numa cidadezinha pequena que ele fala assim, não, mas beleza, aqui não tem grande player, mas o seu cliente aí, ele usa o produto da princípio. Ele não acha na tua loja. Exato. Ele anda 50, 100 quilômetros, vai lá no concorrente, no grande player, compra lá e leva para tua cidade. Exato. Ou compra pela internet. Exatamente. Então, aliás, eu entrevistei um associado que nós temos, Rodrigo, um abraço, Rodrigo Valentim, e ele está numa cidade de 6 mil habitantes. E ele tem um bom trabalho feito, ele comprou a farmácia, estruturou, ela cresceu, comprou a segunda, estruturou, ela também cresceu, tudo no interior. E aí ele virou para mim e falou, Adão, saturei. Chegou um momento que eu não tinha como mais vender para minha cidade. Claro que eu quero vender mais. Quero agregar mais. Mas eu olhei e falei assim, cara, se eu não tenho mais cliente aqui, onde que eu vou ter que buscar o cliente de fora? Só que o cara da roça vem para a cidade grande. Então como é que eu trago o cara da cidade grande para a roça? Montei um marketplace. Olha aí. Aí, o cara estourou de vender. E aí... Quero conhecê-lo, hein? Quero conhecê-lo. Vou lá visitá-lo. Vou te apresentar. E ele começou a me mostrar e ele falou assim, olha aqui, esse cara aqui, de Belo Horizonte. Olha essa venda aqui, de São Paulo. Olha essa venda aqui, Pernambuco. Modelo disruptivo, né? Disruptivo. Cara, isso é visão. Exatamente. Porque eu posso chegar para ele e falar assim, quantos usa o princípio? Eu vendo 10 mil de princípio. Quanto que você vende aqui dentro? Isso. Talvez fique 2 mil ali e 8 mil saia para fora. Eu tô falando hipoteticamente, mas... Perfeito.
cara, eu até usei a expressão do digital. É o físico com digital. Boa essa daí. Boa. Você tem a venda aqui e você tem a venda fora. Exato. Você tem que concorrer de todo jeito. Então, você tem que ter a visão do produto, a visão da categoria, a visão do departamento, tem que ter a visão do público e tem que ter a visão dos canais. É isso, Adão. E é um movimento que grandes pensadores do mundo do associativismo estão fomentando efetivamente o momento que está acontecendo no varejo de farma, a digitalização das farmácias. Grandes farmácias, sejam elas de grandes redes corporativas, seja ela associativismo, seja ela redes independentes, estão num processo muito ávido desse processo de digitalização, seja de CRM para conhecer melhor o cliente dele, seja efetivamente de marketplace e e-commerce estruturado, seja ele de plataformas para ganhar velocidade no tráfego das informações para poder precificar melhor e manter um CMV agradável e manter uma margem atraente. Então, a digitalização vai muito além de puramente a gente tá fazendo esse movimento de marketplace. Então, é um movimento que está acontecendo e que quem não tiver antenado, automaticamente ele vai ficando porque ainda tem muito a seguir. Porque nós estamos falando aqui, ainda conseguimos falar do atendimento presencial na farmácia, e ele sempre vai existir, porque nós falamos aqui agora há pouco que a farmácia tem um carro-chefe, que é o medicamento, que por enquanto tem uma legislação que trava essa venda nos canais. Então, você tem algumas travas, alguns obstáculos, por enquanto. Isso vai mudar no futuro. Por outro lado, você tem um público que consome esse tipo de produto, que ele pode ir à farmácia. Exato. Mas ele pode simplesmente entrar aqui na internet. Deixa eu ver aqui. Amazon. Sim. Mercado Livre. Exato. Shopee. Perfeito. E aí ele vai lá. Não vou nem citar as grandes redes. Perfeito. Né, que tem canais. Sim, sim. Perfeito. E ele compra o mesmo produto pelo mesmo preço que tu vende aí na tua farmácia. Porque o Rafael falou aqui no início. Isso. O que a Princípio conseguiu fazer. É impressionante. Ela conseguiu regulamentar o preço, seja no balcão, seja no site, seja nas plataformas, não importa. O cara tá pagando, se é 70 na sua farmácia, é 70 lá na internet. Isso. Então, cara, começa a pensar, eu preciso, e aí eu vou falar sempre dos níveis, eu falo aqui, Rafael, sempre o seguinte, não estava nem no escopo aqui, mas o WhatsApp é o primeiro nível, segundo nível, aí você vai para os canais, para as redes sociais, aquele negócio todo. Nós falamos aqui do TikTok, da Instagram, do Facebook, do próprio YouTube, como você disse. Sim. Né? Eu saio daqui, eu vou para iFood, Rap, perfeito. Farmácias App. Perfeito. Aí eu saio daqui, eu vou para marketplaces diversos. Aí eu posso montar o meu próprio site. Cara, é uma infinidade de coisas que dá para fazer. Então, o meu campo de visão, ele tem que abrir e ampliar. Quando eu não consigo sozinho, o que eu faço? Rafa, vem cá, me dá uma força. O que eu não estou enxergando aqui? Exato. Eu acho que esse é o papel da rede. Perfeitamente. Então, perfeitamente. É me ajudar a pensar, é me ajudar a ir para o estratégico, enxergar o que eu não enxergava, mostrar onde tem um dinheiro novo, oportunidades que existem no varejo, né? Apresentar, trazer para perto da Princípio. Se não tivesse o Melhor Compra, o meu associado teria recebido a Princípio da mesma forma. O Oriente tem a Princípio. Perfeito. Assim como outros distribuidores do Brasil afora tem Princípio. Perfeito. A gente atende o Brasil inteiro. Então o Oriente foi lá e apresentou. Perfeito. Belíssimo trabalho, por sinal, viu? Sim. E aí, então o que o Melhor Compra fez? Eu levei alguma coisa a mais. Rafa, o que a Oriente está fazendo já é suficiente. Ou eu entrego algo a mais, ou então não faz sentido. Agregar valor, né? Correto? Perfeito. Então, nós fomos lá, desenhamos um negócio, fizemos e tal, e com cada um vai ser de um jeito. O Melhor Compra fez de um jeito, você pode fazer de outro. Exato. Fantástico, Adão, fantástico. Bom, o dermo é visto como artigo de luxo. Ainda tem esse estigma que dermo é um negócio de luxo, né? Que é só rico que usa. Isso. E isso bom, primeiro que isso é uma inverdade. Isso não é verdade. Não é um artigo de luxo. É um artigo de necessidade básica
para o ser humano, independente da classe social, da faixa etária, né, ou do gênero. E aí, a princípio, veio democratizar tudo isso e mostrar que essa é uma mentalidade ultrapassada. Estou correto em falar sobre isso? Eu sei que nós já falamos um pouco disso, mas eu quero deixar isso mais explícito ainda para quem está nos ouvindo, seja consumidor, seja dono de drogaria ou de rede associativista, não importa. Perfeito. É aquela miopia, novamente, eu volto a dizer, né? É porque quando a gente fala de associativismo, a gente volta na base do associativismo. Por gentileza. Obrigado. A gente fala do associativismo que que muitas das vezes ele teve um apelo muito popular, né? Teve apelo muito popular. Sim. Vender volume, margem estreita, volume. Aí muito medicamento, muito correlato. Então, falando especificamente do associativismo, muitas das vezes a própria conduta daquela rede fez com que o cliente daquela rede, porque ele não tinha uma relação com o Dermo. Exato. Não tinha. O Dermo, durante muitos anos, eles só chegaram por distribuidores nacionais e não tinha uma relação para desenvolver essa categoria Dermo dentro do varejo associativista. Esse movimento, Adão, está acontecendo recente, é de 2 anos para cá, 2 anos. E ainda tem muito percurso pela frente. Tem. Ainda tem muita gente que não sabe a diferença de um dermo para um cosmético, tá, pessoal? Eu vou citar a marca, não sei nem se eu cito a marca. Vamos pegar um bronzeador ou um protetor solar. Isso não é um dermo cosmético. Tem drogaria que acha que isso é um dermo cosmético. Exatamente. Então, assim, a gente tem que realmente, para quando a gente começar a desenvolver uma categoria e entender, porque às vezes o dermo ele está vinculado com cosmético e acha que um protetor solar, junto com outro protetor com outras características, como o nosso protetor solar vem com niacinamida, que faz controle de oleosidade, aquele paciente com pele acneica. Então, o nosso prescritor médico, ele prescreve o nosso produto porque ele sabe que vai haver um controle da oleosidade daquela pele. Então, isso é um dermo. Mas, ao mesmo tempo, tem outros medicamentos massivos, né? Que está em mídia em massa, tem em comunicações televisivas e tudo mais. Então, eles acabam estando junto dentro de uma categoria chamada perfumaria. Sim. Então, quando a gente fala do dermo, aí, por isso que essa percepção ele começa a estar caro, dizendo, por que esse daqui está mais caro do que o outro? Aí, voltando na realidade do mercado associativista, ele começou a olhar agora. Porque quando chegava para ele, só tinha as opções que estavam com preços mais elevados. A partir do momento que a gente estruturou um canal, estruturou um departamento e a gente consegue capacitar essa massa de profissionais do associativismo que estão lá em cada varejo associativista, entendendo a classificação e subclassificação do dermo, do cosmético, da perfumaria, cada um bem posicionado e alinhando, então eu digo para você, não é um artigo de luxo. São produtos que você pode ter escolhas com produtos excelentes. Obviamente, estou falando de Princípia, porque eu conheço a Princípia e entrega. Então, são produtos que tem momentos, né, financeiros que você vai estar adequando. É igual quando vou fazer uma análise aqui bem rápida, aqui você vai ter o teu aniversário de casamento com a tua esposa, tu vai levar no McDonald's ou no restaurante francês. Um restaurante francês. É isso. Ou pelo menos mais próximo disso. Ou mais próximo disso. Você não vai almoçar no restaurante francês todos os dias. Não. Então, o restaurante francês, em sua essência, é um restaurante de um valor agregado maior. Sim. E algo caro. Mas, em algum momento, você se dá o luxo de ter acesso a isso. Então, o dermo, ele te proporciona isso. Tem produtos excepcionais no mercado dermo que você pode também fazer essa experimentação. E o dermatologista, que vale citar, que ele faz essas avaliações, né? E a princípio ela veio também facilitar a vida do dermatologista, porque em todas as nossas apresentações estão lá as descrições dos ativos e as concentrações dos ativos, que isso facilita muito a vida do dermatologista quando ele associa. Então ele pode associar o medicamento
um produto como a Princípia, como outro produto de valor agregado maior, porque ele vai te entregar. E citando, quando a gente fala de medicamento, a gente fala de uso contínuo ou mensal, Sim. certo? Quando a gente fala do dermo, o dermo ele não dura 1 mês, ele vai durar 2 meses, dependendo de como você vai utilizar, ele demora até 3 meses. E dependendo de quem usa, de qual que é o público que utiliza. Isso. Então, assim, o nível de característica da tua pele, você vai precisar de uma hidratação maior, ou se você tem outras características que você vai estar utilizando. Então, quando você pensa dessa maneira, você entende que o dermo realmente ele não é caro. Ele é extremamente excessivo. Não, é verdade. E ainda tem uma coisa, pessoal. Aconteceu as lojas do Melhor Corpo que não tinha dermo, que introduziram a linha da Princípia, acabou introduzindo as outras linhas que são caras, que o cara fala assim, isso aqui não sai. Não saía porque ele não tinha. Exato. A Princípia abriu a porta para todo mundo. É revolução. Exato. É muito bom falar nisso. Muito bom. E é legal, porque quem tinha outra linha, beleza. Foi mais fácil, a visão já estava mais ampla e tal. A dificuldade dele era pensar o seguinte, eu tenho muita prescrição aqui, linha tal, e essa, será que vai sair? Vai, Sim. Coloca aí. Por outro lado, o cara que não tinha nenhuma linha de dermo, que às vezes confundia o cosmético com o dermo, Exato. ele começou a entender, e aí separou, e olha que legal, tem gente que já está trocando. E aí, imagina, faz lá, separa, dentro, você vai fazer o melhor que você pode com as condições que você tem atualmente, até que você tenha condição melhor de fazer melhor. É isso. Né? Então, eu tenho loja que agora está indo lá e mandando, fazendo a linha de dermo, botando na Princípia e tal, colocando LED e tal, bonitinho, porque já viu que dermo... Escalou a operação dele. Sim. E a Princípia, ela faz exatamente isso, não importa. A Princípia é para todo tipo e tamanho de varejo. O que é interessante dentro da estratégia é saber qual é o comportamento de como o empresário ele enxerga a categoria dermo. Ele pode ter uma loja tamanho P, que ele tem 2 mobiliários lá e que está tudo misturado, ou ele gerencia a categoria. Ou ele pode ter um tamanho G com 4 módulos que ele está misturado várias categorias. Então, tudo depende do mercado onde ele está inserido, o mercado dermo onde está inserido, e como ele desenvolve isso. E o que você falou, mesmo aquele pequeno, que ele vai estar desenvolvendo, acreditando no dermo, colocando ali 6, 10 SKUs, daqui a pouco ele vai escalando, vai para 22, 26 SKUs, a gôndola dele já começa a ficar ali comprometida, o nicho, né? A gente chama muito de nicho, comprometido. A Princípia está aqui para auxiliá-lo também, com os nossos materiais de ponto de vendas, a ponto dele começar a escalar essa operação com a nossa tropa de promotores e de vendedores e de consultores associativistas, a fim de auxiliar e falar, poxa, já está no momento de você começar a fazer uma gestão de categoria dermo. Então, o dermo tem isso interessante. Você vai escalando na medida do trabalho que você vai desenvolvendo. Legal. E você traz, para a gente resumir, né? Estamos chegando no final. Nós trazemos um público novo para a drogaria. Exato. Eu abro as portas para aquele público que já está na drogaria, que muitas vezes está usando o dermo, mas não encontra na minha loja e está buscando em outra. Perfeito. Né? Eu começo a pensar nas faixas etárias, porque nós dissemos aqui que eu tenho filho adolescente que usa, você tem, e você é testemunha disso também. E a gente começa a buscar aquilo ali. Eu contei uma coisa pro Rafael, que às vezes minha esposa ela tem um ritual para dormir. Então, às vezes eu deito na cama, ela leva quase 1 hora para vir deitar. Ela vai para lá e passa um produto, passa o outro, limpa daqui, faz isso aqui, mexe e tal. Aí um dia eu tava lá em casa e ela passou veio capingou um negócio aqui, um trem gelado, rapaz. Eu falei, o que é isso? Aí ela passou e... Não, porque tem que puxar para os lados assim, por causa da ruga, e passa na papada, e passa aqui do olho, e olha, fala, tal. E aí eu olhei e falei, não, que negócio legal. Tua pele tá viçosa, parabéns, viu? Tá usando Princípia? Tô. Minha esposa cuida. Que bom, tem bom gosto. E aí ela... Cara, e olha que negócio legal. Porque assim, não era um negócio que eu tinha muito contato. Mas ela começou a mostrar o seguinte, não, na hora que você passar, você aprende. E aí imagine que agora eu estivesse do balcão da farmácia e entendesse para poder falar com a mulher, com o homem, com o rapaz, com a moça, não importa quem.
olha, você vai usar esse primeiro, depois esse, você limpa com esse, aplica esse, e você faz é um isso. ritual, No outro dia né? pela manhã, você vai lavar o rosto, Isso. aí você tem um protetor solar, porque você passou um ácido no Exato. rosto, e aí pode queimar. Isso. Então, assim, tem um procedimento, tem uma série de coisas. Então, eu não levo simplesmente produto, eu vendo conhecimento, eu vendo informação. Eu deixo a pessoa entendendo que eu sou uma referência também em dermocosmético, em saúde para a pele, em saúde e bem-estar. Perfeito. Que é o propósito da farmácia. Exatamente, Adão. É isso? É isso. Para a gente terminar, já que hoje foi um tapa na cara, né? Se você pudesse dar um choque de realidade em quem ainda não se ligou na força do associativismo, o que você faria ou falaria para eles sem rodeio? Então, eu vou falar para você. Se eu tivesse no seu lugar, sendo um independente, e com tudo que a gente trouxe aqui de informações, que essas informações são baseadas em fatos, em dados de uma empresa muito séria chamada IQVIA, eu falaria que você deveria procurar uma rede associativista, né? Fizesse uma conversão de bandeira, que seja uma rede associativista séria, que vai te apoiar, a te capacitar, a te preparar para competir nesse mercado altamente competitivo, que é o mercado farma brasileiro. Perfeito, perfeito. Bom, ele já disse tudo. Do outro lado, eu vou dizer para você, fazendo uma troca. Ele falou do associativismo, eu vou ser o missionário do dermo, né? Porque a minha missão é de democratizar a saúde no Brasil. Perfeito. Então, e aí eu levanto bandeiras para farmácia popular, para PBM, para tudo. E aqui agora eu estou levantando, porque no final das contas a gente presta na ponta lá, eu estou falando com todo mundo, cada um dentro da sua necessidade. E o dermo eu acredito que seja isso. Bom, você disse aqui, e eu estou dizendo não porque você disse, até mesmo porque eu já gravei já gravei no meu canal falando sobre isso, dermocosmético não é artigo de luxo. Isso aí. É necessidade que toda a população brasileira tem. A gente sabe a realidade do Brasil. A gente sabe a realidade da população. E outro dia alguém até me disse que eu deveria sair de trás da escrivaninha, do ar-condicionado, dizendo que eu não conheço a realidade. Pelo contrário, eu visito farmácia todos os dias, eu venho de família pobre, humilde, meu pai ganha um salário mínimo, minha mãe ganha um salário mínimo. Só que eu posso democratizar, e é isso, é mostrar que tem como essa pessoa, porque o Rafael acabou de falar aqui, um produto de R$70, mas ele dura 2 meses, então ele custa 35 por mês. Isso aí. Porque você não fez a conta aí. É isso aí. Não é 70 todo mês. Esse é o insight. Entendeu? Isso aí. Então, começou a ficar acessível. A farmácia vende com 30, 60, 90 no cartão, no crediário, sei lá. É papel nosso fazer a democratização. Cada um dentro do seu papel. A música mais correta que existe é ado, cada um no seu quadrado. É isso. Né? Mas no final das contas, dermocosmético é uma área a ser explorada. Sim. Na farmácia, que ainda não está sendo bem explorada. Tem um mundo de oportunidades, seja no Melhor Compra, em outras redes, umas estão melhores, outras piores, mas no final das contas, quando você pega todo mundo, bota no mesmo bolo, você olha e fala assim, cara, tem um mundo de oportunidade aqui ainda. Exato. Então o varejo farmacêutico, independente, associativista, tem essa oportunidade. Então se você ainda não trabalha com dermocosmético, meu conselho, a minha opinião é, comece a trabalhar. Pense nisso. Pega lá a linha A, a curva A. Curva A, exato. Começa com a curva A. Isso aí. Coloca um B depois. Isso. Daqui a pouco você vai ver que a porta vai abrir. Vai tracionando. Você colocar, exato, outros produtos. Prepare a sua equipe. Você disse uma coisa importante. Nós só mudaremos o varejo farmacêutico, só mudaremos as nossas lojas a partir do momento que nós levarmos conhecimento. O conhecimento, ele liberta. É o conhecimento que liberta. Por isso que, sem querer ser religioso,
mas lá em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade. Aqui na Bíblia, o sentido da bíblica é outro, tá? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu vou parafrasear e vou dizer o seguinte, o conhecimento te liberta. É o conhecimento que faz com que você entenda, evolua, cresça. E quando você cresce, o seu cliente também cresce. Porque eu acabei de dizer aqui agora, eu ensino para o meu cliente como que ele tem que fazer, o que ele pode fazer. Isso aqui dá para fazer desse outro jeito. Olha, ele precisa usar um dermaquilante aqui, mas tem alguma outra coisa que substitui, que ajuda? Cara, procure conhecer, entender e vamos juntos mudar a situação do Brasil. Vamos nessa. Essa é a nossa missão. Com certeza. Rafa, bom demais esse episódio, bom demais falar contigo e quero te agradecer em nome da Rede Melhor Compra, em nome do Por Trás do Balcão, sua presença, seu conhecimento, seu carinho e pelo seu propósito e missão, que é de trabalhar ao nosso favor do associativismo, porque você trabalhando ao associativismo, você está trabalhando para a drogaria que está na ponta e ao mesmo tempo para a indústria e para a distribuição. Porque nós estamos aqui para unir forças. Nós temos um slogan na Rede Melhor Compra que é juntos somos imbatíveis. Sem dúvida nenhuma. Sozinho Adão não é ninguém. Com a Rede Melhor Compra ele começa a aparecer e ser alguém e ter destaque. Junto com a Oriente, Distrimed, Orgafarma, Farmix, Luque Pharma, Medtem, Stock Pharma, Santa Cruz, Profarma, Panfarma, Princípia, MS, não sei o quê. O negócio muda. Aí eu ganho não só força, como ganho relevância, como amplio meu conhecimento, como ganho poder. Então, juntos nós somos imbatíveis, juntos nós podemos mudar tudo. Adão, eu sou grato pelo convite, né? Muito realizado estar aqui com você, que você é um profissional e uma figura pública dentro do nosso segmento, tá? Eu me sinto honrado de estar aqui dividindo essa mesa, o café, essa água, com toda essa equipe maravilhosa, para que a gente consiga multiplicar a força do coletivo, a força do associativismo nesse mercado, que a capacitação desse mercado, a preparação desse mercado, a preparação desse canal. E é isso que você falou. Foi um sonho que eu consegui realizar aqui dentro da Princípio. Eu passei por outras 4 casas, eu não pude consolidar esse sonho. Então eu quero agradecer aqui oficialmente ao Márcio, dono da empresa, que acreditou, tá? Ao André Pellegrino, o nosso head comercial, que também entendeu a importância desse canal e nos apoia até esse momento. A todo o time Princípia, que acredita realmente nesse movimento, no qual a gente consegue fazer essa massificação da Princípia lá na ponta e qualificando cada vez mais o associativismo. Não é fácil, Adão, porque a gente vem com uma estrutura cartesiana que de muitos anos eles sempre tiveram umas práticas, né, aplicadas. E a partir do momento que a gente vem com ideias, né, muitas das vezes divergentes e que tira de zona de conforto, você tem muitas barreiras imaginárias e barreiras reais. Perseverança é a palavra que eu utilizo, porque quando você tem um propósito e uma missão, e você acredita e você estabelece um foco, em algum momento você vai alcançá-lo. E esses louros dessa vitória, a gente tem que compartilhar com quem esteve nessa jornada com você. Claro. Então, eu sou muito grato à Princípia por a gente fazer parte da história do associativismo, construindo um departamento que valoriza o associativismo e quer estar com o associativismo nesse impulsionamento da profissionalização, capacitação, olhando aí o mercado dermo. Tá? Então, a participação no dia de hoje, para mim também, isso vai fazer parte da minha jornada. Porque eu sei o alcance, né, desse podcast
para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os nossos futuros clientes, para os nossos futuros parceiros. E sei que essa missão ainda falta muito. Mas eu sei que cada semente que a gente está plantando agora, ela vai germinar em breve. E eu espero que a indústria e a distribuição, ela entenda o associativismo como um canal estruturado. Não é um canal de oportunista. É um canal que essa força desse coletivo impulsiona o mercado farmacêutico brasileiro. Então esse é o nosso papel. Somos formiguinhas operárias que juntos a gente vai fazer com que o associativismo se torne ainda mais relevante. Tá bom, Adão? Perfeito. Muito obrigado aí por esse convite. Eu que te agradeço. Eu tenho um presente para você. Obrigado. Obrigado. Você degustar. É lá pra eu abrir agora? Pode, fica à vontade. Eu sou um pouco ansioso, no sinal já viu, né? Vamos lá, mas eu sou ansioso e desajeitado, né? O pessoal também complicou isso aí com essa fitinha, né? Eu não tenho a unha aqui, mas a gente abre. Opa, abriu. Vamos lá. Olha só aqui. Sensacional. Eu amo café. Você gosta de café? Amo café. Tive passagens importantes. E olha, vou apreciar com muito prazer, viu? E essa é uma safra muito boa. Feita especialmente pra gente, pra nós, lá da Rede Melhor Compra, mas é uma safra boa, você vai gostar desse café. Muito obrigado pelo carinho. Viu? Eu te agradeço por tudo. Obrigado. Bom, pessoal, hoje foi assim. Foi bem quente, tocamos em feridas, falamos duramente, mas falamos a verdade. Como eu iniciei, o intuito do Por Trás do Balcão é levar informação ao varejo farmacêutico, mas aqui a gente não vende só sonhos, nós não ficamos passando a mão na cabeça de ninguém. Exato. Se precisar dizer a verdade, ela será dita. Né? Nós queremos realmente levar informação e conhecimento para o varejo. Perfeito. E acredito que nós cumprimos esse papel aqui hoje. Agradeço, Rafael, agradeço você que está aí do outro lado. Gostou? Copia o link. Sabe aquele amigo teu que tu acha que precisa ouvir esse podcast? Copia o link e manda para ele. Tenho certeza que a vida dele vai mudar. E continue nos abençoando, deixando aqui seu like, sua contribuição, perguntas, críticas. Isso tudo nos fortalece e faz com que nós possamos melhorar cada dia mais. Um abraço e até o próximo episódio.